Boa noite a todos, com muita alegria. A Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho, que tem como pastor Cláudio Nunes Pereira, dá por iniciado mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com uma oração proferida pela irmã Graziela. Oremos, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, por estarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, meu Senhor, por este dia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos, Senhor, juntos, Senhor, unidos, Jesus, buscando, Senhor, a Tua face, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por este tempo, Senhor, de pandemia, de isolamento, ó Pai, mas que estamos, Senhor, sentindo, Senhor, a Tua presença, Senhor, buscando, Senhor, mais e mais, Senhor, a Tua face, Senhor, os Teus cuidados, o Teu amor em nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, crescer mais em sabedoria, Senhor, em entendimento da Tua palavra, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar nesses novos tempos, ó Pai, testemunhando do Teu amor, Senhor, evangelizando, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, avançar, ó Pai, e em nome de Jesus, Senhor, nos capacite, nos use, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu servo que está dirigindo, Senhor, continua cuidando e abençoando a sua vida, Jesus. Eu te peço, ó Pai, por este culto, Senhor, por tudo que vamos ouvir, que vamos cantar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, fale aos nossos corações, continua falando, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por Tuas maravilhas, Senhor, pelo Teu infinito e tão grande amor por nós. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como todos sabemos, hoje comemora-se o Dia do Pastor. E a Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho não poderia deixar de trazer uma mensagem para os nossos queridos pastores, Cláudio e João Luiz. Assim sendo, eu convido a irmã Neuzi para este momento. Boa noite, igreja. Hoje para nós é um dia muito especial. Comemoramos o Dia do Pastor. Em Hebreus 13:7 nos diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Neste momento estarei lendo uma mensagem de um autor desconhecido que tem como título Um Homem Pastor. Certo dia perguntaram a um menino: aquele homem ali é seu pai? A reação do pequeno foi veemente e imediata: meu pai não é um homem, viu? É um pastor. Para aquele menino, o pastor era alguém muito superior ao que ele entendia ser um homem. É assim que desejamos encarar o Senhor, estimado pastor. Alguém especial, muito especial. Existe alguém que, sendo homem, luta com todas as forças para seguir as pisadas do grande mestre, para ser semelhante a ele, que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo, que está sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora e transmitir santos ensinamentos, que vibra com o progresso da causa e se emociona quando novos adeptos se unem a ela, que procura ficar humilde quando poderia se exaltar, que muitas vezes passa a noite mal dormida, preocupado com as responsabilidades que lhe pesam sobre os ombros, que quase sempre deixa de desfrutar a companhia de sua esposa e dos filhos para cumprir a tempo e a hora os compromissos que a causa lhe impõe, que muitas vezes é incompreendido, chamado de radical ou desatualizado, ao procurar cumprir com zelo as ordens de seu mestre, que com o coração pesaroso muitas vezes precisa tomar atitudes que não agradam a todos, que por ser humano e sensível, muitas vezes sente com tristeza a ausência do afeto e do respeito que alguns lhe negam. Esse homem é o Senhor, querido pastor, que neste dia vossa esposa, filhos e igreja querem homenagear. Para terminar,
Cito em Jeremias 3,15, que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Parabéns, pastor Cláudio e pastor João Luiz, que foram chamados por Deus para o santo ministério. Que Jesus Cristo possa abençoar suas vidas, famílias e ministérios, com o carinho da Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho, neste dia tão especial. Obrigado, pastor. Irmãos, Deus é zeloso e aquele que sempre protegerá os seus filhos. Deus prometeu, está prometido. Deus falou, está falado. Nada mudará isso. Mesmo que haja catástrofes, pandemias, fome, ou que pareçamos ter perda de algum momento, Deus é o mesmo e sempre estará conosco. Só precisamos ser filhos, confiar e depender completamente do seu grande amor. Neste momento eu convido a igreja para juntos estarmos louvando o hino 7 do cantor cristão Maravilhas Divinas. Irmãos, quando os hábitos que formamos e o temperamento que temos não estão de acordo com o que agrada a Deus e são um impedimento para sermos o que Ele planejou que fôssemos, bom, sempre há uma solução. Somos uma nova criação e podemos mudar, pois somos filhos do oleiro, o nosso Pai. Porém, a mudança começa de dentro para fora e não acontecerá se nós não cooperarmos. E nunca esqueçamos que as coisas cooperam
para o nosso bem. Em 1 Tessalonicenses 4, a palavra nos diz: viver para agradar a Deus. Ainda quero, irmãos, suplicar-vos e aconselhar-vos em nome do Senhor Jesus, que conformem a vossa vida, as instruções que vos temos dado sobre a forma de viver e de agradar a Deus, o que, aliás, já estão a fazer, mas continuem a progredir cada vez mais. E vocês bem conhecem estes mandamentos que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. Não perca sua paz por causa de frustrações. Não perca sua alegria porque você planejou e não deu certo. Não fique questionando tanto a ponto de a revolta tomar conta do seu coração. Confie que Deus sempre tem o melhor para você. E o melhor nem sempre é aquilo que você espera. Se você entregou a sua vida a Ele, não foi apenas para Ele te salvar, mas foi para Ele te conduzir em vitória aqui nesta terra. Nesse momento eu convido a igreja para juntos estarmos louvando o hino 349 do cantor cristão Rica Promessa. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, cremos que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem nos meus braços pôde arrancar-te, feliz seguro te guardarei.
Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Se acreditarmos que algo vai nos faltar, então não vamos ter provisão. Quando não cremos, isso fecha toda a possibilidade de Deus agir na nossa vida, porque não estamos dando a Ele a substância essencial que Ele precisa para trabalhar na nossa vida, a crença nas suas promessas, na sua palavra. Você, que conhece a palavra de Deus, não precisa viver em dúvida e ansioso, porque Deus é o seu Pai e jamais te deixará na mão se você crer. Creia, declare isso. Ele é a tua provisão, Ele é a tua saúde, Ele é a tua paz, a tua segurança. Tenha fé. Nesse momento, eu convido o irmão Edson, que vai estar nos trazendo uma mensagem musical. Quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta
quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chega. Amém. Irmãos, em Hebreus 10, 23, a palavra nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Neste momento, eu convido a irmã que estará nos elevando em oração de agradecimento pela primeira parte do culto e passando a palavra ao pastor Cláudio, que estará apresentando o pregador desta noite. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por tudo que ouvimos, Senhor, até esse momento, Senhor. Obrigada pela vida do irmão Jair, Senhor, de todos os irmãos que participaram deste culto, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando e guardando cada família da nossa igreja, Senhor, e que agora, Senhor, o Senhor esteja com o pregador dessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar tocando nossos corações para que possamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo, é isso que peço e agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. A minha palavra inicial é de gratidão a Deus por poder estar com os irmãos nesta noite, cultuando o Senhor. Nesse culto em que nós tributamos a Deus. Somente Deus é digno de adoração e de glorificação. E nós, então, nesse instante, queremos declarar isto a Deus e aos irmãos que estão conosco também nesse instante. Hoje é um dia em que as igrejas relembram aos pastores, ministério pastoral. E eu sou grato a Deus por esses 37 anos que Deus tem me conferido para estar pastoreando a igreja de Deus. E eu quero tributar glória e honra ao nosso Deus. Eu quero deixar com os irmãos, parafraseando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 do livro de Atos, o verso 24, quando o apóstolo Paulo vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que cumpre a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus. Mas também sou grato a Deus pela igreja, que tem me abençoado nesses tantos anos de convivência. Começamos o trabalho aqui, a igreja já está nos seus 26 anos, caminhando para os 27 anos, e os irmãos têm sido generosos, bondosos. E eu sou grato a Deus pelo ministério que tem exercido junto dos irmãos. E rogo a Deus para que Deus possa continuar abençoando a igreja, que a igreja possa ter sempre na direção do seu trabalho, das suas atividades, homens, mulheres de Deus, em que honre a Deus e também honre aqueles que por aqui passarem como obreiros de Deus. Não somos vitalícios, sabemos que temos tempo determinado e Deus, por certo, estará realizando o trabalho da igreja através de homens de Deus, mas que seja assim para a glória de Deus. Se fosse talvez 10, 20 anos atrás, eu estaria eu estaria de terno e gravata. No entanto, eu estou com a camisa da nossa OPBB, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e o qual nós temos servido na denominação e procurando ser fiel, honrar esta denominação a qual o Senhor nos chamou para trabalhar. Eu quero orar nesse instante pelos pastores, nossos colegas de ministério, aqueles que estão exercendo o ministério,
aqueles que não estão exercendo nesse tempo da igreja. Quero orar também por aqueles que estão sofrendo com essa doença, com esse vírus, né, com Covid-19. Quero orar pelas famílias que perderam seus obreiros, pastores, que Deus chamou para a glória e as famílias estão enlutadas. Eu quero orar por esses colegas de ministério, em que, por certo, muitos não têm o privilégio que eu tenho, né, que eu tenho tido, mas também são homens de Deus, em que precisam da assistência de Deus para o seu dia a dia. Baixe sua cabeça, nós vamos orar pelos pastores, pelas famílias lutadas e por aqueles que estão ainda internados. São tantos e tantos que nós temos conhecimento que estão internados em tratamento. Depois nós vamos orar pelas crianças e passar a palavra ao mensageiro desta noite, o nosso querido diácono Ismael Belarmino, este homem de Deus, diácono que Deus colocou junto de nós para nos abençoar nesses tempos que estamos ministrando através do ministério pastoral aqui nesta igreja. Vamos então baixar sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que já vivemos, ó Deus, na Tua presença. E agora muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com a oportunidade de celebrarmos este culto, ó Pai, online, ó Deus, para a louvor e glória do Teu nome. Nós queremos nesse instante, Pai querido, rogar a Tuas misericórdias, Senhor, para com as famílias, ó Deus, de colegas nossos, Pai querido, em que foram convocados à eternidade em função, Senhor, desta pandemia que assola, Senhor Deus, o mundo todo. Quantos, ó Deus, que nós tivemos relacionamento, Pai querido, e hoje eles estão na glória. E nós queremos pedir pelas suas famílias, ó Deus, pelos familiares desses colegas, ó Deus, que o Senhor esteja consolando, esteja, ó Deus, assistindo através das igrejas, ó Deus, em que eles pertenciam, para que a família se sinta, Pai amado, amparada, cuidada, para a louvor e glória do Teu nome. Rogamos pelos demais colegas de ministério, Senhor Deus, aqueles que estão exercendo o ministério neste tempo, e aqueles que não estão exercendo o ministério, Senhor Deus, mas foram chamados para isto. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, os seus familiares, ó Deus, cuidando deles, para que ao tempo de Deus, eles possam estar, ó Deus, também ministrando para a louvor e glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agora, Senhor, tomando em Tuas mãos, Senhor Deus, as nossas crianças, Senhor Deus, aquelas que estão em casa, com seus pais, com seus avós, ó Deus, que eles estejam reunidos também em torno da Tua palavra, Pai querido, eles possam também estar desfrutando deste momento, Senhor Deus, em que nós aqui estamos, Pai querido, como sempre fazemos ali no templo, Senhor, que seja um momento precioso, um momento glorioso, um momento para o louvor da Tua glória. Não deixe, Senhor Deus, que eles esqueçam, Senhor, dos momentos tão graciosos, ó Deus, em que juntos da Tua igreja, eles vão ali à frente para Te adorar, para Te glorificar, ó Deus, e para suplicar do Senhor as copiosas bênçãos dos céus. Deus querido, fique conosco, Senhor, e agora Tu abençoe Teu servo, que vai assumir, ó Deus, a Tua palavra. Dê ao Teu servo a unção do Teu Espírito, Senhor. Usa, ó Pai, para a glória do Teu nome, para que a Tua palavra cale, Senhor Deus, profundamente nas nossas necessidades, ó Deus. Fique conosco, Senhor Deus. Fique com toda a igreja que está nesse instante cultuando o Teu nome, para que ela sinta também a unção da Tua graça. Sinta também, Senhor Deus, o poder da Tua palavra no coração e venha Te glorificar. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, no nome doce de Jesus. Amém. Diácono Ismael com a palavra. Boa noite, igreja. Neste tempo, né, da igreja em sua casa, em minha casa, né, nós estamos nesta data querida, que é a homenagem, a data que homenageamos os nossos obreiros, né, os nossos pastores. E eu, pela idade, né, avançada que já tenho, pela convivência no Evangelho de Cristo por 55 anos, já conheci, né,
muitos obreiros. Já fui ovelha de vários obreiros, né? Atualmente, pela graça de Deus, eu estou sendo pastoreado pelo pastor Cláudio, né? E é uma alegria muito grande nesta noite eu ser escolhido, né, para trazer a palavra de Deus aos nossos corações e, neste momento, falar um pouco desses homens de Deus, né? Homens que são escolhidos para pastorear a igreja, né? Pastorear o rebanho de Deus aqui na terra. E temos visto, né, o quanto é necessário, não se pode avaliar, nem ao menos pensar uma igreja sem um obreiro, sem um pastor. É coisa de Deus, é Deus quem encaminha isso, é mistério de Deus. E eu posso asseverar, através dos anos vividos, que é um grande mistério, né? O ministério da palavra é um grande mistério de Deus. Nós vamos, irmãos, ler a palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, e logo em seguida, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Primeiro Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em seguida, vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, que diz assim a palavra: Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Que o Senhor Deus possa estar acrescentando, né, esta palavra a cada instante em nossos corações, para que possamos, não só os obreiros, né, do Senhor, que estão sendo homenageados nesta data, nem só o pastor Cláudio, que é o pastor da nossa igreja, mas também todos os pastores, todos os obreiros possam estar fazendo bom proveito desta palavra de Deus a cada instante derramada em nossos corações. As congregações, irmãos e amigos do Novo Testamento, eram organizadas e dirigidas sob liderança de presbíteros, bispos, anciãos
e diácono. Filipenses 1, versículo 1, Tito 1, de 1 a 5, e Atos dos Apóstolos 20 e 28, como eu acabei de ler. Os termos bispo e presbítero referem-se ao mesmo cargo. Atos 20 e 28, podemos observar isso e os textos já relacionados. E essa palavra é traduzida por pastor, da junção, principalmente desses dois nomes, presbíteros e bispo, surge a junção pastor, o nome pastor. 1 Pedro 2,25, pastor e bispo das vossas almas, com complemento do verso 2 de 1 Pedro 5. O termo pastor vem lá do Velho Testamento. Gênesis 4:2, Abel era pastor de ovelhas. Gênesis 13:7, houve discussão entre os pastores de Abraão e Ló. Então, o termo pastor não foi originário do Novo Testamento, mas sim vem lá do Velho Testamento. Esse termo, no Velho Testamento, tinha o significado de guardador de gado. Em outras traduções, gado miúdo, que era considerada ovelha. No Salmo 23, versículo 1, o salmista declara que o Senhor, nosso Deus, é o nosso pastor. Esta expressão do salmista, ela traz um peso muito grande a este nome. Os nossos obreiros podem já estar pensando o peso que carrega sobre si em ter sido um dia constituído pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a expressão do salmista. Em Jeremias 3,15, é fundamentada lá no Velho Testamento também a função pastoral, como um apacentador do rebanho de Deus. Quando Jesus estabeleceu o seu reino e organizou a sua igreja, ele mesmo apresentou-se como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. A palavra de Deus, conforme está escrita em Hebreus 13:17, coloca uma grande responsabilidade na igreja e no pastor. Lá nós podemos ver que a responsabilidade do rebanho de Deus aqui na terra é tanto no pastor como também na igreja. Os pastores eram nomeados para exercer o pastorado, Tito 1:5, Atos 14:23. A orientação que podemos ter à luz desta palavra é que cada congregação tinha o privilégio de eleger o seu próprio pastor. Eram geralmente, de regra geral,
era um homem de Deus, conforme está escrito em 1 Samuel 9:6, 1 Reis 17:24 e 2 Reis 4:9. Homem de Deus. Era geralmente, de regra geral, escolhido dentre os irmãos este homem, conceituado homem de Deus. Tenho observado no decorrer dos anos que, de regra geral, isto não fugiu a esta regra, com exceção de algumas ocasiões. A gente vê algo que não está parecido nem dentro desse contexto da palavra de Deus. Mas, de regra geral, irmãos, esta é a conduta do povo de Deus, na escolha do obreiro, do pastor que vem pastorear a igreja de Deus. Também deveria ser qualificado no estudo da palavra, com uma profunda experiência com Cristo e um verdadeiro testemunho nas aflições de Cristo. Tendo uma vida ordenada e direcionada à palavra de Deus, porque é importante que ele pregue a mensagem de salvação, mas o mais importante é ter uma vida de obediência a Deus. 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e 5, 22. Devendo ser fiel à sua vocação e ao seu chamado para o ministério, tendo como responsabilidade mais importante servir. O serviço é a sua marca primordial, servir ao povo de Deus. Deuteronômio 18:5. Porque o Senhor, teu Deus, te escolheu para servir. É um lembrete, lá do Velho Testamento, que se encaixa bem a este ministério, pastorear o rebanho de Deus aqui na terra. O pastor do rebanho de Deus deve ensinar o povo as coisas de Deus, dando exemplo com sua vida, cuidando do rebanho que é a igreja. Ao contrário dos demais animais, ovelha é um animal puro, gosta de se arrebanhar, isso é, de estar junto, unidas. É indefesa, precisa de proteção e se perde com facilidade. O alimentar do rebanho era a maior preocupação do pastor, devido a essa fragilidade da ovelha. Nos nossos dias não é diferente. É gente que estão doentes, com deveras necessidades, pessoas fragilizadas por vários motivos, que o pastor do rebanho de Deus precisa ter esta visão, este coração, esta vocação para
estar junto. No nosso tempo, não é diferente. O pastor do rebanho de Deus tem pela frente esse grande desafio: alimentar o rebanho com a palavra de Deus nesses dias difíceis, né? Nesse momento, né, que a igreja está passando. Nós não temos, irmãos, uma visão aonde isso vai chegar. Nem o pastor tem essa visão, as ovelhas também não têm, os nossos governantes não têm também, ninguém tem precisamente a visão aonde isso vai chegar. E é nesse tempo da igreja, nesse tempo que a igreja está passando, que só Deus sabe o porquê e quando isso vai terminar, é que o rebanho de Deus precisa da orientação pastoral, desta ajuda, de estar presente. Por isso que devemos orar pelos nossos obreiros, irmãos, para que eles venham ter saúde e continuem firmes, segurando o timão, conduzindo este pequeno barco local que é a igreja, que faz parte dessa grande embarcação, que é o reino de Deus, para que possamos passar por essa tempestade sobre o comando, né, desses homens de Deus. Porque a palavra apacentar está no contexto de pastorear, que tem o sentido de cuidar, se possível, né, carregar no colo. E quantas vezes, né? Há poucos dias eu ouvi o testemunho de um obreiro através das mensagens, né? Também um pastor chamado Cláudio, é o pastor da igreja de São João, e ele estava falando, uma noite de frio, 11 horas para meia-noite, o telefone toca e alguém precisando de ajuda. E ele disse que debaixo do cobertor, virou para a esposa e disse assim, acho que eu não vou não. A esposa disse assim, você precisa ir. E ele disse que levantou e foi. O pastor Cláudio já falou certa feita na igreja, né? Testemunho mais ou menos parecido. Este, irmãos, é o ministério. Este é o cumprimento da vocação, do chamado para pastorear a igreja, o rebanho do reino de Deus. Alimentar com pasto verdejante tem o sentido de estar entre as suas ovelhas, firmando um conhecimento, descobrindo quais são as suas necessidades a cada passo, a cada instante. Mas este contexto geral dá sempre a ideia de estar entre as ovelhas. Por outro lado, deve estar entre e sobre as suas ovelhas, a fim de conduzi-las, de ajudá-las a resolver os seus problemas, de imediato, né? Não pode demorar, marcar
analisar se pode ou não, é de imediato, é tudo para hoje, para agora. Não pode ter tempo determinado, e sim com rapidez. Faz parte desse pastorado, né? E tudo isso, irmãos, para entender melhor, podemos levar para a igreja animal, para a ovelha animal. O cuidado da ovelha gente é semelhante, não muda muito, as necessidades são urgentes, são pessoas que estão carentes. Na hora que pede o socorro é porque há uma carência muito grande e deve ser atendida. E esta função primordial é de todo crente, mas especialmente do pastor do rebanho de Deus aqui na terra. O pastor do rebanho de Deus não é um palestrante, como a gente vê por aí. Homens que recebem esta investidura e se torna, né, um palestrante faturando alto. Ele não é um palestrante. Não é de jeito nenhum, nem pode se assemelhar a isso, nem partir para esse caminho, pois destrói o seu ministério. Ele é um pastor de ovelha que deve se habilitar dentro do rebanho. O seu sucesso, o seu crescimento, a sua história precisa ser construída dentro do rebanho, que é a igreja de Deus. Como em qualquer função da vida secular, isto é, ele não deve procurar sucesso em ser engenheiro, doutor, advogado, como muitos são, professor, que é uma carreira que muitos aderem. Não, ele deve construir o seu crescimento dentro do rebanho. As suas especialidades devem ser em função do rebanho. O seu saber deve ser construído dentro do rebanho. O seu sucesso, de um modo geral, não deve ser construído na vida secular, e sim pastoreando o rebanho de Deus. O ministério é cheio de armadilha, que o pastor precisa escapar delas, para não ser constrangido no servir a Deus. Precisa ser esperto. Éfesos capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista, para não agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo as coisas relacionadas ao seu ministério de coração. Aí ele vai deitar e vai dormir tranquilo, quando assim fizer, né? O pastor do rebanho de Deus não pode se distrair no seu ministério,
pastoral. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 2:4, declara: nenhum soldado em serviço se envolva em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Significa dizer, quem alistou o pastor do reino de Deus, o pastor do rebanho de Deus, foi o próprio Deus. Tenho visto, irmãos, que é Deus que chama. E quando alguém entra por esse caminho sem ser chamado por Deus, não vai muito longe. Temos visto, no decorrer dos anos, esta separação, Quando chamado, alistado por Deus, é um sucesso o seu ministério. Passa por algumas coisitas, mas Deus vai só aprimorando. Quando não foi alistado por Deus, não vai muito longe. O seu ministério é um fracasso, porque não foi Deus, o dono do rebanho, que o alistou. Foi outras pessoas, que eu não sei quem. Em Romanos, capítulo 1, versículo 15, Paulo declara: estou pronto para anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo demonstra aqui a sua disposição, demonstra o anseio do seu coração. Nesta declaração de Paulo, podemos perceber a diferença do pastor para o que não é pastor. Entendeu, irmãos? Olha a expressão de Paulo: estou disposto, estou pronto para anunciar a vós que estáis em Roma. O pastor do rebanho de Deus é esse, sempre pronto, a qualquer hora, a qualquer dia. Às vezes, irmãos, eu tenho visto, no decorrer dos anos, até quando está enfermo, não está com muita condição física, mas eu já ouvi obreiro dizer: eu vou lá porque é responsabilidade minha. E vai. Porque sente esta prontidão que Paulo, escrevendo, fala em Romanos capítulo 1, versículo 15. Concluindo, irmãos, podemos afirmar que o pastor do rebanho de Deus trabalha porque ama as ovelhas. Tenho visto isso no decorrer dos anos, com algumas coisitas, que às vezes acontecem, mas de regra geral, há um amor muito grande dentro do coração desses homens para pastorear o rebanho de Deus. E tem o seu coração dedicado especialmente ao reino de Deus. Em 1 Pedro 5:3, o versículo 3 do texto lido: mas servindo de exemplo ao rebanho de Deus, para estar entre as ovelhas e sobre as ovelhas. Este é o grande mistério que, sendo cumprido,
ocasionará o sucesso do ministério, o sucesso do pastor do rebanho de Deus. Está nesse versículo. Pedro diz assim: para estar entre, ao lado, ligado a cada uma delas, as ovelhas. E Pedro diz assim, também assim, para estar sobre. Vem da coordenação de diretrizes, de ordenação para seguir, do caminho a traçar. Entre está ao lado, servindo, fazendo aquilo que a ovelha precisa. E sobre vem de ordem. E esses dois patamares é o que ocasiona ao pastor do reino de Deus uma boa conduta diante de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta data tão querida, né? É uma pena não estarmos juntos para dar um abraço no nosso pastor, e você que vai nos ouvir, para dar um abraço também no seu pastor. Vamos mandar esse abraço pelo telefone, né? Pela internet, né? Porque o tempo da igreja, este tempo da igreja não permite que nós nos abracemos fisicamente, mas que o pastor Cláudio se sinta abraçado neste dia que é considerado o dia do pastor, o pastor do rebanho de Deus. Que Deus nos abençoe.